Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa formação em psicanálise clínica. Nós estamos estudando a metapsicologia apresentada por Sigmund Freud, de forma mais específica, o segundo aparelho topográfico que Freud teorizou, desenvolveu. Nós já fizemos um grande percurso em cima desse segundo aparelho topográfico. Essa aula aqui será uma aula de conclusão para fechar esse conjunto de conceitos que a gente vem estudando. Nós já falamos sobre a origem, por que que surgiu o segundo aparelho topográfico? Por que que Freud não se limitou a ficar naquele primeiro, aonde ele apresentava uma cartografia da mente, né? Consciência, pré-consciente, inconsciente. A gente falou bastante sobre isso. Por que que ele não ficou só nesse aparelho topográfico um e migrou, complementou a sua teoria com o aparelho topográfico 2? A gente viu ali que 2 décadas depois, né? E surgiu assim esses conceitos novos, né, que é o id, ego e superego, ou sinônimos, né? Isso, eu e supereu, como a gente viu ao longo das últimas 2 aulas. A gente já falou sobre o id, a gente explicou que ele é herdado pelo sujeito, ele nasce juntamente com o próprio sujeito, ele é a origem pulsional desse sujeito, ele opera segundo o princípio do prazer, ou seja, não há moralidade, não há certo e errado, não há temporalidade. A gente viu tudo isso na aula sobre o id. Na aula passada, a gente viu sobre o ego, né? Que é essa instância que surge a partir do id, tá? Então, por surgir a partir do id, essa instância ela em si dotada de características inconscientes. Ela também opera e é constituída por questões e conteúdos inconscientes. A gente viu isso ao longo da aula. Afinal, para que o ego exista, para que o ego consiga operar sobre o seu aparelho mental, sobre o meu aparelho mental, ele precisa pegar emprestado a energia pulsional do id, como a gente muito bem viu ao longo da última aula, certo? E nós paramos quando eu disse para vocês que existe, além do princípio da realidade, que é um princípio que o ego vai exercer sobre os impulsos, sobre aquilo que advém do id, aquilo que advém do inconsciente, existe também as questões morais, a moralidade que insere culpa e também opera sobre o sujeito. Então não estamos falando só de um sujeito que tem que lidar com o real, que já é algo extremamente forte para o sujeito. Mas agora a gente também está falando de uma moralidade, de uma noção de identificação de um super-eu constituído pelo sujeito que o regula. E que essa nova instância que regula esse sujeito também é dotada de características conscientes, mas também é dotada de características inconscientes. E é isso que a gente vai ver ao longo dessa aula, tá? Então aqui a gente tem um título do slide, né? O supereu, o herdeiro do Édipo. No material de vocês, a gente vai começar a falar do supereu explicando que o supereu ele é um fechamento dessa tríade, dessa tripla servidão que o eu tem para atender o sujeito, para lidar com as questões do sujeito. Como assim tripla servidão? A gente falou ao longo da última aula, nós teorizamos ao longo da última aula, que o sujeito ele começa com o isso, com o id, certo? Não foi isso que a gente colocou? Então nós temos o isso, ou seja, exige descarga pulsional imediata. O eu gera angústia neurótica, perigo de ser dominado pela pulsão. O que acontece? O sujeito, inicialmente, ele é extremamente pulsional. A gente viu isso ao longo da aula. Pegando o exemplo da criança lá, que é um exemplo bom para a gente armazenar e gravar, porque ele é muito didático. A criança, quando ela é puro id, puro isso, lembrando que são sinônimos, ela quer só a descarga pulsional imediata. Esse é o objetivo. Produzir prazer e aliviar a tensão. É simples assim. Só que nós vimos na aula anterior que existe um próximo passo que acontece naturalmente, que esse desejo da criança ele é atravessado pela realidade.
Foi isso que a gente viu na aula anterior. Existe essa realidade que fala assim, ó, peraí, não tem como essa descarga pulsional que o id quer a todo momento acontecer sempre que ele quiser, sempre que manifestar. Não tem como que o id ele seja atendido a todo momento. O sujeito ele quer se alimentar, ele quer mamar, a criança precisa estar com fome, e ela não tem como ela, toda vez que ela estiver com fome, ela ser alimentada. Por quê? Porque existe uma realidade que atravessa ela e que fala: não, você vai ter que guardar sua mãe. Você vai ter que guardar seus pais que saíram para trabalhar, ou você vai ter que guardar o horário do recreio, ou você vai ter que guardar o horário de almoço, o horário da janta, e segue relação quando ela estiver mais velha. Ou seja, existe uma realidade que impõe condições que são implacáveis. Não tem o que ser feito. O sujeito ele é forçado a sair desse eu ideal, desse eu, essa construção mental, aonde ele acredita que seu desejo move essa realidade externa. Aonde eu expliquei para vocês que essa noção de corpo é a primeira grande fronteira que delimita o próprio sujeito e faz com que ele entenda que exista coisas além dele, né? Então, essa realidade que é posta, que atravessa o sujeito, ela vai impor condições que são inegociáveis. Não tem como. A criança vai ter que abrir mão do desejo, ou pelo menos adiar esse desejo. Essa é uma condição ao qual o sujeito neurótico ele vai ter que se valer para conseguir se manter com uma estrutura minimamente saudável. Ele vai precisar abrir mão do desejo ou pelo menos adiar a sua satisfação. Essa é a realidade. Até aqui vocês já viram. A gente viu isso no It e a gente viu isso no Ego. Só que o que acontece? Para além de tudo isso, existe uma terceira instância que é o superior. Olha o que a gente colocou aqui, ó. Impõe a interdição e o ideal moral. Vamos entender isso aqui? Aqui na realidade, o que a gente está falando? O sujeito ele foi atravessado pela realidade e agora aquele eu ideal, que era um eu onde o sujeito acreditava que o mundo é uma extensão dele mesmo, ele chora, aparecia o seio da mãe e o alimentava. Agora ele chorou, não apareceu mais esse seio da mãe. Ele começa a ter uma noção de que o mundo não é uma extensão dele. Que esse eu ideal, ele não é real, entende? Ele é um eu narcísico que precisa ser desconstruído. E na medida que esse sujeito narcísico vai sendo desconstruído, tem que surgir algo novo, algo no lugar. E o que surge no lugar desse eu ideal? Surge o que a gente chama de ideal do eu, que é, vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso aí, que é em grande parte uma espécie de ideal moral. Por que ideal moral? Porque é algo que eu almejo alcançar. Ideal do eu. É como se o sujeito ele tivesse dito o seguinte: eu quero ser aquela pessoa. Eu quero ser parecido ou próximo do que o meu pai ou minha mãe é. Aquela representação mental do pai e da mãe é o ideal do eu do sujeito. E esse ideal do eu do sujeito, ele tem alguns elementos, ele tem algumas construções que vão conflitar diretamente com o desejo pulsional do sujeito. Por exemplo, se ele acreditar que o ideal do eu, essa imagem idealizada que ele tem, que ele busca alcançar de alguma forma, é um sujeito que não dá birra em momento nenhum, para alcançar esse ideal do eu, essa criança ela vai parar de dar birra em algum momento. Porque ela quer atingir aquele patamar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai adiar aquele desejo. Ou recalcar, ou abrir mão daquele desejo, aí depende de cada caso que a gente estiver exemplificando. Então existe um eu novo que surge aqui, que vem na contramão de um eu que aqui num primeiro momento era um eu narcísico. Deixa eu beber uma água. Desculpa. Então aqui a gente já tem agora o ideal do eu. Olha que interessante aqui, ó. O eu gera angústia moral, ameaça de censura e castigo interno. Aqui, olha para você ver, eu não estou falando que a realidade externa está castigando o sujeito, e sim a
própria percepção de quem ele gostaria de ser, de uma idealização dele mesmo, ou de quem ele almeja ser. Aquilo gera nele uma censura e um castigo. Eu não vou fazer isso porque o sujeito, a pessoa que eu quero ser, não age dessa maneira. Né? Eu não vou revidar uma agressão que foi feita comigo porque eu não quero ser uma pessoa que revida agressões. Tá vendo? Essa é uma visão idealizada. Não significa que existe no sujeito uma impotência de sentir hostilidade. Ele sente raiva. O sujeito agrediu ele quer revidar aquela agressão, ele quer dar evasão para aquela pulsão de morte, porém existe um ideal do eu que censura ele e castiga ele moralmente, ele vai sentir culpa e angústia caso ele revide a agressão. Então, para não sentir a censura ou o castigo que esse ideal do eu coloca sobre o sujeito, ele recalca ou ele adia aquela satisfação. Aí a gente pode falar de sublimação, a gente pode falar de outros caminhos, outras metas pulsionais a serem alcançadas que não seja aquela meta primária, porque aquela meta primária, o ideal do eu ou o eu ideal vai impedir que aquilo aconteça. Nesse sentido surge esse super eu. Por que que a gente tem essa nomenclatura super eu, né? Ou superego? Porque é uma instância do superlativo, é uma instância da expectativa, daquilo que é idealizado, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Existe um personagem, né, que é muito conhecido, que é o Super-Homem. O que que é o Super-Homem? É um homem, em sua essência ele é homem, mas ele é dotado de uma característica superior. Ele é mais forte que todos os homens, ele é mais rápido que todos os homens, ele faz coisas muito melhores do que todos os homens. Olha para você ver, existe ali um ideal do eu, um superego, um super eu, ao qual eu busco me identificar, eu busco me espelhar, eu busco seguir aquele caminho. E quando eu não sigo aquele caminho, obviamente eu sofro a angústia ou a censura. E normalmente a angústia ela é sintoma da própria censura, ok? Aqui, olha para você ver, por que que a gente falou de tripla servidão do eu? Porque quem está nesse caminho, olha, deixa eu apagar esses traços que eu fiz aqui, ó. Mas quem está no caminho do impulso até a sua satisfação, quem que está nesse caminho todo? O eu, o ego. O ego é que vai intermediar, que vai lidar com essas duas outras instâncias. A instância do it, que está buscando a todo momento produzir prazer, aliviar a tensão, e a instância do super-eu, ou super-ego, que está a todo momento trabalhando com uma ideia idealizada do próprio sujeito, que normalmente, com uma certa frequência, envolve uma ideia moral, de um super-eu moralista. E não significa que essa moral social é a moral que o sujeito internalizou, que ele criou como representação do que é certo e errado. Entende? Então, aqui você tem o ego para lidar com isso. Porque o super-eu nem sempre é racional, é ponderado, ele é realista. Às vezes ele vai incutir no sujeito um excesso de moralismo. Ele vai colocar no sujeito um nível de controle e culpa, um nível de censura que é adoecedor. Então, quem que lida com tudo isso? O ego. O ego que vai equilibrar. Então, o ego é ele que vai. O impulso ele vem, ele sai da fonte pulsional, que é o id, ele vem, ele vai ser negociado junto ao ego diante das censuras do superego. Então, você tem um impulso. Esse impulso vai ser, de alguma forma, manejado por esse ego, que é o que tem contato com a realidade, onde vai acontecer a satisfação desse impulso. E esse ego, ele vai ter que entender e lidar com as questões moralistas trazidas pelo super-eu, pelo superego. E aí ele vai ter que negociar e criar vamos dizer assim, uma colisão, aquilo que nós chamamos na aula anterior de síntese.
A síntese é exatamente isso. É esse É essa unificação das contradições. É chegar numa conclusão entre o que há de pulsional e o que há de controle moral. Lembrando que é a moralidade do sujeito. O que há de controle do superior. Então, tá vendo que essa conclusão, essa síntese que o superego tem, que o ego tem que fazer, sempre jogando com essas duas outras instâncias, o id e o superior, tá? Então, aqui a gente fala que existe essa tripla servidão do eu, aonde existe o id, o ego e o superego. Por isso que falar que o ego é o sujeito é demasiadamente equivocado. A minha personalidade é o meu ego? Não, o ego ele compõe essa tripla servidão que seria você. Você é resultado do que o ego atende, mas lembrando que às vezes o ego cede para o id, às vezes o ego cede para o superior. E por que às vezes? Porque não há uma verdade absoluta. Talvez hoje existe uma pulsão que o seu ego bloqueie, mas amanhã não. Talvez amanhã ele libere, ele consiga entender e dar evasão. Talvez os seus mecanismos de defesa estão sendo tão tensionados que o ego realmente deixe dar evasão em tudo aquilo. Então, se a gente for dizer que o ego é quem você a gente está falando que é esse sujeito que não tem definição. Então você está entre a operação do id, do ego, do superego, mas você é muito mais do que tudo isso. Porque existem outros elementos que te compõem, além dessas próprias instâncias. Ok? Mas aqui a gente tem uma breve introdução do que seria esse supereu e o que seria essa tripla servidão do eu, que é o ego, né? Ok? Vamos entender, ó. A principal função do eu é a síntese. Enquanto isso admite a contradições, o eu precisa que as coisas se ajustem. O eu não é senhor do aparelho, é o seu ponto máximo de tensão. É exatamente o que eu estou dizendo. Não estamos falando que existe o eu como o senhorio, você que controla o id. Não, ele é aonde justamente o id e o ego se chocam, gera tensão e o seu resultado é o ápice dessa tensão. Então ele vai atender a hora um, a hora outro e isso vai gerar o que ele chama de síntese, tá? É um consenso, é uma certa ideia do que eu legitime, que condições eu legitime, de que forma eu consigo atender, né? Então, por exemplo, eu posso sentir prazer em machucar o outro. O superego vai gerar censura nisso, dependendo da sua formação moral, né? Obviamente. Mas o superego vai se gerar censura nisso, você vai se angustiar. Mas e se o id reverter toda essa pulsão para uma prática esportiva? Para um boxe, um muay thai, um karatê ou qualquer prática esportiva que há agressão, há violência, há canalização dessa pulsão de morte, Thanatos, dê o nome que você quiser. Quando ele dá essa evasão, olha para você ver, você está dizendo o seguinte: há no ego ali uma certa legitimação do id. Ele entende que dá para atender essas pulsões do id, ele equilibrou diante desse mecanismo que é pulsional do recalque aconteceu, ele distensionou a pressão que o superego gerava pelo sujeito e dá evasão para aquela pulsão. Outra vez, às vezes você está ali dentro da prática esportiva, mas você machucou um colega, aí vem a culpa de novo. Será que você não machucou o colega porque você foi além do esporte? Então tá vendo que não é uma verdade absoluta, é um conflito? E você é fruto desses conflitos, desses múltiplos conflitos pulsionais que acontecem o tempo todo. E isso é a síntese. O ego ele é a síntese desse jogo entre id, ego e superego. O eu é essa síntese. O ego é essa síntese, tá? Lembrando que o ego vai operar de acordo com o princípio da realidade, né? Então a gente já tem aqui, ó, princípio do prazer, princípio da realidade e um princípio moralista que vai ao encontro de um ideal do eu construído pelo próprio sujeito,
tá? A gente já tem 3 princípios que regulam e operacionalizam esse sujeito, beleza? Mas só para a gente encerrar, porque na aula passada a gente falou de ego. Então a gente tinha que encerrar esse ego, mas não dá para encerrar o conceito de ego sem ter apresentado brevemente o conceito de supereu ou superego, né? Porque afinal ele tem o objetivo de sintetizar tudo isso, de fazer esse jogo de ser o centro da tensão entre o id e o superego. Então, alguns conceitos que eu coloquei aqui, ó. 3 funções que o superior tem, ó. Consciência moral, acabei de dizer isso para vocês, né. Então o superior, ele observa, julga e condena a fonte pulsional, o tempo todo ele tá avaliando aquilo ali. Então ele gera culpa o tempo todo. Se você sente culpa por algo que você fez ou algo que você gostaria de fazer, ou pelo menos pelos seus pensamentos, tudo isso é fruto do seu superior. Afinal, ele que gera essa consciência moral. Nós não havíamos falado de consciência moral, pelo contrário, eu havia falado para você que id não há consciência moral e que deriva do ego id o ego, que é o princípio da realidade, e posteriormente surge o princípio moral, que aí a gente tem a ideia do superior, tá? Olha que interessante aqui, ó. Outra função do superior é trabalhar com o ideal do eu, que é o modelo que o sujeito deveria ser, né? E é o que eu acabei de explicar para você, diferente do eu ideal. Sei que são parecidos, mas tem conceitos totalmente diferentes. Eu ideal e aqui ideal do eu, né? Autoobservação, a sensação contínua de ser olhado de dentro. Então você é o seu próprio vigia, né? Você está sempre se analisando, você está sempre se avaliando, se julgando, se condenando, né? Se inserindo culpa. Algumas pessoas mais do que outras, mas isso sempre está acontecendo. Essas são as funções. Mas em que momento que surge tudo isso? Eu expliquei para vocês como que surge o id, na verdade ele por si só já compõe o sujeito desde sempre, né? Expliquei como que surge o ego e o superego. Em que momento que surge, ó? O supereu não se forma por ensinamento ou educação, forma-se por identificação. Quando a criança renuncia às figuras parentais como objetos de amor, elas as conserva dentro de si como estrutura. Esse conceito ele é demasiado técnico aqui, né? Mas vamos entender. Não é complexo de se entender. O superego, ele surge diante do que a gente chama de declínio do Édipo. Como que funciona isso aqui? A criança, ela detém em um certo nível, né, cada criança respeitando suas particularidades, um amor edipiano pelas figuras paternais, né? A menina pelo pai, e o menino pela mãe, e esse amor ele se desenvolve ao longo da sua primeira infância, tá ali seus 0, 3 anos de idade. Nós vamos ver com toda a riqueza de detalhe quando a gente for falar dos estágios de desenvolvimento psicossexual, tá? Mas só para vocês entenderem o surgimento do superego. Esse desejo, esse amor que a criança tem por exemplo, de um menino pela mãe, ele precisa ser abandonado ou pelo menos recalcado. O sujeito ele tem que ser censurado, limitado nesse quesito desse desejo. Esse amor edipiano, por isso o complexo de Édipo, pela própria mãe que a criança tem, em um determinado momento vai ser cortado por uma figura de autoridade que a gente chama de figura paterna na psicanálise. Por que tem que acontecer? Porque a criança, nesse primeiro momento, é uma criança inocente, uma criança pura, ela não tem representações erógenas sexuais. O que ela tem é áreas erogenizadas, que são áreas onde você se tocar, ela sente uma sensação boa. Mas ela não tem uma representação erógeno-sexual disso, entendeu? Porém, com o passar dos anos, essa mentalidade sexualizada da criança, ela começa a ser constituída. E daqui a pouco a criança ela já não quer mais mamar o seio da mãe porque ela precisa se amamentar. Ela não quer mais o colo da mãe porque é um ambiente seguro e remete ao útero. Ela quer tocar o corpo da mãe porque o corpo da mãe é sexualizado e a boca da criança também é sexualizada, o toque da criança também. Ela começa a construir todo esse imaginário.
Isso é bem embrionário, óbvio que a criança não tem discernimento disso, óbvio que ela não sabe o que que é sexualidade, isso está muito longe para ela ainda, mas já se começa ali por volta dos 3 anos de idade. Nesse momento, você vai vendo alguns comportamentos infantis se materializar. Por exemplo, o menino passa a querer tomar banho com a mãe, passa a ter pesadelos durante a noite que para dormir no quarto junto entre a mãe e o pai, esses tipos de comportamento. Esse tipo de conduta mostra esse desejo incestuoso sendo vivenciado pela criança, tá? De novo, bem embrionário, ainda imaturo, mas que é necessário se constituir ali, se fazer presente ali uma figura paterna que vai fazer uma castração. A castração é que faz com que esse desejo ele entre em declínio, que a criança ela tenha que abrir mão desse desejo. Quando a criança passa por essa experiência, por esse processo chamado complexo de castração e complexo de Édipo, vem alguém e fala assim: olha, você não vai mais dormir com a sua mãe, você não vai mais tomar banho com sua mãe porque você já está grandinho. O que que a criança tem que fazer? Ela tem que abrir mão ou recalcar, né? Enfim, ela tem que deixar o seu desejo pela própria mãe, em grande parte, né? O seu desejo pela própria mãe. A grande questão aqui é que é um corte tão profundo, é um corte tão marcante para uma criança, essa cisão de afetos e desejos, que isso estrutura toda uma mentalidade psíquica dessa criança. Isso é a, ideia, é a teoria de Freud. Que essa castração, essa ruptura no desejo da criança com a mãe, da mãe para com a criança, é que vai montar, definir todo um aparelho mental infantil. É o que vai marcar uma neurose, é o que vai marcar uma psicose, é o que vai marcar uma perversão. Olha o quão forte tudo isso, né? Lógico que a gente vai ver com muitos detalhes, porque como vocês podem ver, é realmente muito complexo e técnico tudo isso que a gente está falando, mas para vocês entenderem o super-eu, ele surge nesse momento. Quando o pai, a figura paterna, ele se inscreve na vida dessa criança falando, opa, peraí, o seu desejo aqui ele não vai mais. Você vai ter que abrir mão, o seu desejo ele vai ter que entrar em declínio. Nesse momento, essa criança ela vai fazer um processo de identificação paternal, maternal. Ela vai construir no aparelho mental dela um ideal do eu que é revestido em grande parte dessas figuras de autoridade. Então, por exemplo, ela pode pensar, ela pode constituir da seguinte forma. Nesse exemplo aqui, temos que analisar cada caso concreto. O meu pai, que me limitou o desejo com a minha mãe, é um pai extremamente castrador. Então, o que que eu vou ser? Eu vou ser uma pessoa que vou me cobrar demais. Por quê? Porque o meu pai, que é a pessoa que ficou com o meu objeto de desejo, que era minha mãe, ele era castrador. Ele cortava muito, ele exigia muito, ele limitava muito. Então, se eu for assim, eu vou ter meu objeto de desejo de volta. Olha para você ver uma saída que a criança encontra ali. E aí ela constitui uma mentalidade psíquica extremamente castradora. Um eu ideal aonde ele está sendo sempre, o tempo todo cesseado de seus desejos. Por quê? Porque essa identidade que ele pegou do pai e que ele internalizou como ideal do eu. Ou o contrário, ele pode se identificar com esse pai, que é um pai muito permissivo, um pai, ou às vezes pouco castrador, e ser um sujeito extremamente pulsional, que não se sente culpado por nada. É um ideal do eu extremamente frágil. É um ideal do eu que não limita quase nada, que o sujeito ele vive pulsões, é quase que uma fantasia. E aí tem várias saídas que podem acontecer. Pode ser que esse sujeito nem seja castrado, ou que ele entre em negação diante dessa castração, tá? Pode ser que o sujeito passe por uma castração muito mal elaborada e se desenvolva uma perversão. Aí tem x possibilidades, né? O que é interessante de a gente entender é que é nesse momento que surge esse ideal do eu, aonde o sujeito ele vai construir uma imagem idealizada que ele se espelha nas suas figuras de autoridade, pai e mãe. E nessa imagem idealizada, ao qual ele vai buscar ser, é que vai operar o ego e o id dele.
é que vai influenciar o ego diante das pulsões do id. Então, o meu pai era uma pessoa extremamente correta, eu não via o meu pai sorrindo, não vi. Talvez seja esse ideal que ele construa. Talvez ele construa um ideal ao contrário, né? Uma pulsão reversiva, como a gente já viu, e o ideal dele seja um pai totalmente contrário ao que ele teve. O meu pai foi um pai tão ruim, tão negativo na minha vida, e tão pouco presente, que eu vou construir um ideal do eu extremamente presente. Aí é aquela pessoa que precisa ser amada e demandar amor o tempo todo, sabe? Então, aqui esse ideal do eu ele vai ser construído. Como que é esse ideal do eu é construído? A gente vai ver nas aulas dos estágios de desenvolvimento psicossexual. Explicar em que idade isso acontece, como que isso acontece, quais as saídas que esse ideal do eu encontra, né? Para ser formado, né? Diante da castração. Tudo isso. O que você precisa entender é que é nesse momento para essa aula de hoje que a gente está falando de superego. Esse superego que é moralista, essa moral que esse sujeito ele está apresentando é desse ideal do eu. Que ideal do eu é esse? Cada pessoa vai ter o seu. Cada pessoa vai ter um ideal do eu constituído de acordo com as suas próprias experiências e de que forma que essas figuras de autoridade foram presentes ou ausentes na sua vida, tá? Então, é aqui que a gente precisa entender. O super-eu, ele não se forma de ensinamentos. Isso aqui é um senso comum equivocado. Se o sujeito ele é católico, então ele vai sentir culpa toda vez que ele comete um pecado previsto, por exemplo, no catolicismo. Não necessariamente. Por quê? Talvez ele não internalizou, não se identificou com o ideal do eu que tem esses princípios. Pelo contrário, talvez ele tenha se identificado com o ideal do eu totalmente contrário a esses princípios. Então, ensinamento não significa que vai necessariamente gerar culpa no outro. David, a maioria das vezes acontece isso? Acontece, mas não é uma regra. Não significa que porque eu tive uma formação católica, eu vou ser católico. Que eu tive uma formação extremamente rígida e de pouca expressão afetiva, que eu vou ter pouca expressão afetiva. Depende de que forma esse sujeito internalizou essa identificação das figuras de autoridade dele, ao qual ele quer ser igual. Por que identificação? Ele pega essas figuras de autoridade, coloca num lugar idealizado e ele busca alcançar aquele lugar idealizado. E por isso, quem está lá de cima, que é esse ideal do eu, está o tempo todo inserindo nele culpa e censura, né? Culpa, controle, censura, angústia, né? Então, isso é o ideal do eu, tá? Como que ele é constituído. Ok? Tá? Olha o que eu coloquei aqui embaixo. O super-eu não reflete os pais reais. Exatamente o que eu acabei de falar. Exatamente o que eu acabei de falar. Reflete os pais tais como foram percebidos pela criança, incorporando a própria agressividade infantil projetada. Moralidade extrema rigorosa não dita a severidade interna. Vamos entender isso aqui. É comum, por exemplo, eu já fiz vários aconselhamentos de casais, e principalmente casais divorciados que estão com problemas com seus filhos, em criar os filhos separados, deles dizer o seguinte: meu filho falou pra mim que eu sou assim, 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 assado. Mas eu não sou dessa forma, eu sempre fui carinhoso, eu sempre fui afetuoso, eu sempre fui assim com meu filho. Só que o meu filho diz que eu não sou assim com ele. O que tá acontecendo? Quem tá certo, quem tá errado? A mãe ou o filho? Não se trata de estar certo, estar errado. Se trata da forma como essa criança internalizou a mãe. Para a criança, aquelas manifestações de amor que a mãe está dizendo que é manifestação de amor, para ela aquilo é nada. Aquilo é ela sendo mãe, papel de mãe. Para ela, manifestação de amor seria outra coisa que ela internalizou e que é um ideal do eu para ela e que a mãe não atende. Tá vendo que a discrepância? Que não necessariamente a idealização, a identificação vai ser a representação literal de um pai e de uma mãe. Tá? Isso depende de como essa criança percebe essas figuras de autoridades. Tá? Aqui eu coloquei aqui, incorpora a própria agressividade infantil e a projeta. Quando eu disse para vocês, e aqui isso aqui vai ficar mais claro nas aulas de desenvolvimento psicossexual,
Quando eu disse para vocês que a criança, ela abre mão do desejo incestuoso e edipiano da própria mãe, eu não disse que isso é de graça. Nada na psicanálise veio de graça, né? Eu sempre falei para vocês o seguinte: sempre que uma pulsão de vida, libido, ela encontra um obstáculo para ter sua evasão, para atingir sua meta pulsional, vai gerar o quê? Tensão. Se uma criança ela foi cesseada do seu desejo para com a sua mãe, ela vai sentir pulsões destrutivas para aquela figura de autoridade ao qual ela teve o desejo limitado. E o que que ela faz com aquele desejo destrutivo que ela teve com aquela figura de autoridade? Ela tem que recalcar aquilo. E é isso que está sendo dito aqui, ó. A própria agressividade ela é incorporada e projetada futuramente em outros objetos, em outras figuras que representam autoridade para o sujeito, mas ele vai incorporar aquilo. Então não é incomum a criança, muitas vezes, ela projetar, ela ter em sua mente visões hostis e agressivas para com seus pais. E às vezes não saber a origem disso. Né? Às vezes você tem um sonho ao qual você está sendo um pouco perverso ou mal com seu pai ou com sua mãe, você fala: Nossa, mas eu amo tanto meu pai, eu amo tanto a minha mãe. Da onde veio isso? A gente tem que entender que existem pulsões destrutivas que você tem em relação aos seus pais, que é lá da origem da sua infância. E que talvez isso tenha constituído grande parte do seu ideal do eu. E hoje você projeta isso, hoje você materializa isso nos seus sonhos. E não consegue entender a origem disso, e talvez a origem esteja aqui, tá? Talvez você projete essa hostilidade, essa pulsão destrutiva até em você mesmo. De que forma que você faz isso, né? Criando um ideal do eu tão agressivo como você gostaria de ser com seu próprio pai. Por isso que muitas pessoas são tão hostis com elas mesmas, são tão exigentes com elas mesmas, né? Olha para você ver que contradição. Você tem um pai que te castra, você sente raiva dele e não consegue expor essa raiva, por quê? Porque o seu pai é muito mais fálico que você, ele é adulto, ele vai impor condições que você não consegue transpor naquele momento. Então você vai ter que sim, recalcar e reprimir toda essa pulsão. Mas aí o que você faz? Você cria um ideal de um pai que nada mais é que o ideal do eu, que vai nortear quem você é, que te pune o tempo todo. Então você, em vez de canalizar aquela hostilidade para com o seu pai, você cria uma representação mental desse pai que te pune e te corrige o tempo todo. É só a sua própria pulsão que deveria ter ido para o objeto pai, mas que por uma imposição natural da vida não pode ir, porque ele é seu pai, volta contra você mesmo. Tá vendo? Então, esse é o fluido. Por quê? Porque as pulsões elas vão encontrar sua meta de uma forma ou outra. Se não for pro primeiro objeto de desejo, vai se deslocar para o próximo, vai se constituir como uma estrutura de personalidade do próprio sujeito, como o ideal do eu, ou vai encontrar um objeto substituto, mas que vai ter um destino pulsional, sempre vai ter. Ok? Então, essa é a ideia que a gente tem do super-eu e de que forma ele é constituído. Ele é constituído a partir do momento em que o sujeito ele precisa ser castrado, a partir do momento em que o Édipo entra em declínio. Aí esse sujeito agora ele precisa ter uma visão idealizada dele para se constituir, tá? Uma pergunta que sempre me faz é o seguinte, mas por que que o ser humano precisa ter uma visão idealizada? Por que que ele precisa ter um eu ideal? Porque esse sujeito, ele se deparou, de um sujeito neurótico, né, que a gente está falando aqui, com uma pessoa externa, que é uma figura paternal, por exemplo, né, que é fálica, que é poderosa e que limitou o desejo dela. Então o que que ele pensa? Com o aparelho mental se organizando, pensa o seguinte: se eu for alguém como ele, eu não vou precisar abrir mão do desejo. Eu vou conseguir dar evasão para o meu desejo. Então, esse ideal do eu é uma tentativa do seu aparelho mental de retomar o objeto de desejo que foi perdido ali naquele momento. Óbvio que à medida que você amadurece,
você descobre que você pode colocar objetos substitutos. Você pode ter uma namorada, não mais cogitar desejos incestuosos com a sua figura materna, agora você pode ter uma namorada, você pode ter parceiro, você pode canalizar, você pode sublimar, você pode ter um esporte que te gera prazer, você pode ter um monte de outras coisas. Mas naquele primeiro momento você precisa ter um eu ideal, ao qual você coloca uma bandeira e diz: se eu chegar naquele ideal do eu, talvez eu consiga reaver o objeto de desejo ao qual eu tive que abrir mão nesse momento. Tá? Mas como eu falei para vocês, tem vários asterísticos aqui ao longo de todo esse desenvolvimento psicossexual que a gente precisa ver em uma aula própria para isso. Mas como o superego surge ali, a gente precisaria pincelar de alguma forma aqui. Ok? Beleza? Vamos seguir aqui, tá? Eu meio que já falei sobre esse slide, precisei para poder explicar um pouco para vocês, né? Mas os dois sofrimentos que a gente tem do ideal, né? O eu ideal e o ideal do eu. Ó, o eu ideal é uma formação narcísica precoce, disse isso para vocês. Lembram que eu falei, olha, é, a criança, ela nasce com o ideal do eu. O mundo, de alguma forma, tem que atender minhas exigências, existe uma onipotência. Eu choro, o seio vem. Então existe essa ideia de que eu sou o ideal, eu já sou um ser completo. Não há falta, não há fragmentação, não há neurose ali se colocada. É um sujeito totalmente completo, ok? O que há? A imagem de onipotência e completude. Então, é essa percepção de que o sujeito ele é completo, não lhe falta nada, né? Qual que é a operação psíquica que está acontecendo ali, ó? Não exige nada, promete tudo. Por quê? Porque o aparelho mental ali, ele trabalha com a ideia da fantasia. Não tem a exigência da realidade posta ali, então. Então ele só promete, não, se eu chorar, o aparelho mental pressionando sobre o sujeito. Sujeito, se você chorar, o leite vem. Isso não é uma promessa, isso é uma constatação que o aparelho fala para o próprio sujeito. O sujeito ele acredita que se ele chorar, vai brotar um seio e vai alimentá-lo. Então ali tem uma ideia de que o aparelho ele é operacionalizado com a seguinte promessa: eu tenho, é meu, vai acontecer. Só que não existe essa exigência da realidade para ser atendida. Não, eu prometo, ocorre, tá? Clinicamente falando, como que isso afetaria para uma pessoa adulta, né? Vamos dizer assim. Tem pessoas que não conseguem migrar para um eu ideal, sabe? Um eu que está em construção. Ou, se não consegue, mantém um eu ideal muito precário e muito dotado de características de um ideal do eu, muito dotado de características do eu ideal. São aquelas pessoas, por exemplo, que não toleram o fracasso e a frustração. É aquela pessoa que ela acredita que se ela estiver errada, é o fim do mundo para ela. Por que existem pessoas assim? Porque são pessoas que ainda não aceitaram a falta. Elas não abriram mão dessa ideia de plenitude, não abriram mão do desejo como eu disse que teria que acontecer. Provavelmente porque teve uma figura paterna que deveria exercer uma castração muito fraca ou falha. Não castraram ela de uma forma efetiva e ela mantém uma certa fantasia de que o eu dela é ideal, de que tudo nela tem que ser perfeito, é inadmissível a ideia de erro. Por quê? Porque se ela errar, se ela está trabalhando e comete um erro, esse erro vai linkar diretamente nela a incompletude dela. Você é um ser humano falho. Você é um ser humano que não é completo, que te falta alguma coisa, por isso que você errou. Então, essa ideia ela é insuportável. Então, existem pessoas que estão sendo operacionadas ainda hoje adultos, né? E a gente tem quadros clínicos que trabalham com essa ideia, né? A própria perversão e psicose se comunica muito com esse eu ideal, ao qual o sujeito ele não se vê castrado, algo faltando nele, sabe? Que castração, né? Vamos pensar, o que é castração? É um corte. E você tira do sujeito algo que o fazia acreditar que era completo. O eu ideal mantém isso.
E tem pessoas que se mantêm dessa forma, acreditando que são perfeitas, não conseguem admitir de forma nenhuma o erro. Sempre que se deparam com o erro, elas justificam o erro no outro, ou encontram algum subterfúgio para poder não se responsabilizar por aquilo. Por quê? Porque se ela se responsabilizar por aquilo, ela vai entender que ela é limitada, que ela é fraca, que ela é falha, e sendo fraca e falha, ela vai ter que ter um eu ideal. E aí já é toda uma questão clínica a ser tratada, tá bom? E do outro lado a gente tem o ideal do eu, né? Que é o que se forma quando o sujeito ele é castrado, né? Que é o declínio do Édipo. O Édipo declinou, o sujeito ele tem que construir um ideal do eu. Qual que é o ideal do eu? Alguém que eu vou alcançar. A natureza dele é do superior tardio. Por que, que é superior tardio? Porque é a última instância a ser desenvolvida. A gente falou do id, do ego e do superego, ou supereu. Então ela é tardia porque é a última função a ser desenvolvida, tá? O que, que é esse ideal do eu lá? Ó? O modelo a alcançar, herdado das figuras parentais, resulta da renúncia, aquilo que eu acabei de falar. Renunciar ao quê? O desejo. O desejo edipiano, né? Que a gente vai estudar ainda quando a gente falar de complexo de Édipo e complexo de castração. Mas é o resultado dessa renúncia. Quando o sujeito renuncia a esse ideal do eu formado. Quando não renuncia, a gente volta para o eu ideal, que é um estado bem mais infantil de estrutura mental, tá? E às vezes até um pouco adoecida. Aí tem que ver cada caso do que a gente está falando. Beleza? O que, que é a operação? Aqui já não se promete mais, exige. Ou seja, para que esse desejo ele aconteça, para que tenha evasão à pulsão, tem algumas exigências que precisam ser atendidas. Por exemplo, o princípio da moralidade e o princípio da realidade. Isso tudo tem que estar sendo conduzido, sendo de alguma forma sintetizado pelo ego para ser realizado. Caso contrário, não vai acontecer. Ok? Clinicamente falando, como é que a gente vê e consegue observar esse fenômeno? Ó, o sujeito tolera apenas na exata medida em que consegue corresponder à exigência moral. Então, olha para você ver. Ele vai tolerar aquele impulso se a exigência moral desse superior que ele construiu, com as próprias experiências paternais, identificações paternais, suportar aquilo. Entende? Um exemplo mais banal que a gente possa dar aqui é o seguinte: o que, que te impede de cometer um crime bárbaro? Para além da possibilidade de ser responsabilizado criminalmente, penalmente, é a ideia de culpa. É a ideia de que isso vai contra um ideal do eu. Entendeu? E por ir contra o ideal do eu, só vai ser atendido esse desejo de fazer alguma maldade com alguma pessoa se atender-se à exigência moral. Mas como a sua moralidade foi formada dizendo que isso é algo errado, você não vai conseguir atender esse desejo. E ele vai ser recalcado. Essa é a ideia do ideal do eu. Ok? Tá? A crueldade do supereu e a pulsão de morte, né? Assuntos que a gente já começou a introduzir na aula sobre pulsão. Olha que interessante aqui, ó. O traço mais desconcertante do supereu é sua severidade desproporcional. Ele pune com uma dureza que nenhum pai real aplicaria. O porquê que isso acontece? Ó? O paradoxo. O supereu mergulha profundamente no isso ou id, né? Alojando em si uma cota de pulsão de morte voltada contra o próprio sujeito. A crueldade não é excesso de moral, é destrutividade que encontrou endereço interno. Aqui dá para a gente poder fazer uma explicação interessante para vocês entenderem sobre a, o declínio do Édipo, a pulsão de morte e a própria ideia de superior e identificação ideal do eu. Vamos pegar aquele exemplo que eu ilustrei para vocês de um pai. Quando você tem um pai extremamente punitivo, te corrige, você tem que fazer certo, aquele pai que se você errar numa conta de matemática de um dever, ele vai te dar um castigo.
às vezes até castigos físicos. Aquele pai extremamente punitivo. E não estou entrando em mérito se isso é certo, errado, né, mas vamos pensar naquele extremo, que é realmente algo eh, que a gente não consegue ver finalidade pedagógica. Beira, para mim, a agressividade. Mas vamos pensar nesse exemplo. Esse pai, ele é extremamente castrador, ele limita essa criança o tempo todo. Essa criança, ela tem uma pulsão de morte enorme revestida para esse pai. O que que ela faz? Ela vai conseguir direcionar essa pulsão de morte para o pai? Não, ela é uma criança, ele é um pai. Olha o quão forte esse pai é, olha o quão grande esse pai é, o quão detentor de poder fálico esse pai é em detrimento dessa criança, tá? Então ela vai ter que, de alguma forma, eh, reprimir, recalcar essa pulsão de morte, certo? Porque ela tem para com esse pai. Como que ela vai fazer com isso? Ela vai, ó, olha que interessante aqui, ó, mergulhar profundamente isso lá no isso. Essa criança, ela mergulha, ela vai pegar essa pulsão e vai jogar lá embaixo. Mergulhar lá nas profundezas essa pulsão de morte que ela tem pelo pai. Alojando em si uma cota de pulsão de morte voltada contra o próprio sujeito. Só que o que que acontece? Eu disse para vocês que tudo começa com o id. Depois a gente tem o ego e depois a gente tem o superego. Isso, eu e supereu. Tá vendo que, de alguma forma, esse superego também é fruto do inconsciente? Ele também é feito dessa matéria-prima que é o isso? Resumindo, também há no superego pulsão de morte. Há pulsão de vida, mas também há pulsão de morte. Então, o que que o superego ele pode fazer? Ele pode, lá em cima, que é essa instância moralista, ir lá embaixo, pegar essa energia pulsional chamado de pulsão de morte e revertir esse ideal do eu dessa pulsão. Ou seja, esse ideal do eu que o sujeito cria é um eu identificado com esse pai, que é um eu que o corrige, que o vigia, que está falando que ele está fazendo errado o tempo todo. Só que olha para você ver, por que que ele constitui esse sujeito dessa forma? Porque esse sujeito é uma maneira de ele se autopunir. Porque o ideal do eu tá pegando aquela energia que ele queria canalizar para o pai e nunca canalizou, coloca no ideal do eu e essa energia volta contra o próprio sujeito. Então olha para você ver, aquela energia que estava lá na infância, ela se reverteu para o próprio sujeito. Isso implica em dizer que o super-eu, o ideal do eu, ele não é uma instância que está amarrada à realidade. Entende? Ele não é o ego que opera pelo princípio da realidade. Ele é uma instância que tem total disponibilidade de pegar pulsões inconscientes, pegar pulsões que são de vida ou de morte. Então, o aparelho mental de Freud da segunda tópica, ele já é totalmente mesclado dessas instâncias que transitam entre consciência, pré-consciente e inconsciente. Essa pulsão de morte que ele reverte é a mesma que vai fazer com que ele estimule condutas aceitas. Exemplo, vá estudar mais, uma pessoa que gosta de estudar mais e quer estudar mais, o superego dela vai legitimar aquilo. Por quê? Porque é uma pulsão de vida, mas também vai legitimar uma pulsão de morte autocentrada. Só que aqui agora com um crivo moral. Ah, você odeia seu pai e esse ódio está guardado lá embaixo? Não, tranquilo. Eu vou pegar esse ódio e vou voltar ele contra você mesmo. De que forma? Te cobrando, te vigiando, te censurando. É assim que o superego funciona. O superego, para te cessear, ele precisa de uma pulsão contrária à pulsão de vida. A gente não falou que são conflitos? Eu tenho um princípio do prazer sendo atendido, que é uma pulsão de vida, que é o desejo sexual. Pensa em uma pessoa casada, ela tem desejo sexual, ela quer ter um relacionamento fora do casamento, certo? Então, o sexo é uma opção de vida. Ela vai buscar satisfazer aquilo. Só que o ego vai dizer o seguinte: opa, peraí, tem a realidade, existe condições aqui, se ele quiser, ele consegue realmente ter essa experiência, mas o superego está dizendo o seguinte: que isso é errado, isso é imoral, porque ele é casado. Para o superego bater
de frente com essa pulsão de vida que é o sexo, ele vai pegar a pulsão de morte para poder colocar. Então olha para você ver, tá vindo duas energias se chocando. O ego, o superego, ele vai utilizar da mesma fonte que o id. O id também é pulsional, ele também pode externalizar a pulsão de vida ou de morte. O superego também. Então o superego ele só vai agir com um princípio diferente, que é o princípio moralista construído através de uma imagem que a gente chama de ideal do eu. Tá? Então é isso que está sendo dito, tá? E óbvio que isso tem uma consequência clínica. Ó. Quanto mais o sujeito renuncia à agressividade para o mundo, mais severo se torna o seu superior. A virtude baseada apenas em contenção aumenta o sofrimento interno. É aquela pessoa, né? Quanto mais ela, ela for, vamos dizer assim, polida para com suas pulsões destrutivas, mais ela vai ser agressiva, corretiva, vigilante para consigo mesmo. Por quê? Porque o superego ele vai se alimentar dessas pulsões destrutivas para vigiar, controlar e conter o sujeito, tá? Então, você pode ver, quanto mais a pessoa ela aquela pessoa que está o tempo todo passiva para diante com a vida, não reage, não enfrenta, não externaliza, não dá evasão para as pulsões de morte dela, mas ela vai ser uma pessoa que se sente culpada, que se sente mal, que se sente angustiada. Por quê? Porque o superego vai utilizar dessas pulsões para poder conflitar diretamente com as pulsões de vida. É o retorno do recalcado novamente surgindo aqui agora, só que com o superior, ok? E em forma de questões moralistas, de acordo com o que é moral para esse eu, né? Essa identificação do eu, essa idealização do eu, ok? E não o eu ideal. Beleza? Eu quis trazer aqui essa ilustração, tá? A gente já caminhando para o fim da aula, porque eu sempre trouxe para vocês ilustrações que eu faço, né? Metáforas que eu utilizo aqui para dar aula, para ficar um pouco mais fácil, ou metáforas largamente conhecidas no meio acadêmico, como, por exemplo, a metáfora do iceberg. E eu não tinha trago uma representação literal que Freud apresentou. E nessa aula eu vim trazer duas, né? Essa é uma representação que Freud apresentou em 1933, tá? Então aqui, ó. Então vamos colocar ali já 3 décadas depois da primeira tópica, né? De como que seria uma representação, uma ilustração dessas 3 instâncias chamado id, ego e superego. Isso é eu ou supereu, né? Que seria a gente verticalizar, né, aquilo que a gente apresentou ao longo da aula, né? Eu apresentei ao longo da aula de forma vertical, aqui a gente vê de forma horizontal. Aqui seria o isso ou id, né? Então a gente tem o id aqui, aonde tem essa abertura. É tudo que a gente falou, tá só representando para vocês o que Freud, de que forma que Freud ilustrou isso aí, né? Aqui é a abertura pulsional que existe para o corpo. Expliquei para vocês lá na primeira aula dessas 3 últimas aulas que a gente deu, né, sobre o id, né? Que o id ele tem, ele começa a sua fonte pulsional ao corpo, por isso que há essa abertura, tá? Então aqui há essa abertura. Ele é inconsciente, como a gente viu ao longo de toda a aula, tá? O id, o isso, ele é de sua natureza, de sua constituição propriamente inconsciente, ok? Ele detém conteúdos recalcados, mas ele antes de qualquer recalque, ele já existia, porque ele faz parte da própria constituição do sujeito, por isso que esse id ou isso corresponde parte desse conteúdo recalcado. A partir do isso surge o eu ou o ego, que eu disse para vocês que ele é derivado do isso. O ego ele não é o isso, mas ele faz parte em algum nível do isso, porque ele foi constituído de algo que é do inconsciente. Tá? Então, ele tem sim elementos que são inconscientes, só que aqui agora já atravessado
por uma realidade que já compõe esse sujeito, ok? E para além desse sujeito que aqui a gente já está falando que já tem contato com a realidade, tem contato com essa percepção consciente, e aqui o eu ele já tem essa realidade com essa percepção consciente, essa realidade que agora chega até o sujeito, a partir do momento em que ele entende essa primeira fronteira que é o próprio corpo, como a gente falou ao longo da aula, essa realidade apresenta o sujeito para um supereu, que é uma instância montada a partir de uma idealização do eu, uma identificação feita com as figuras de autoridade, figuras paternais e maternais dessa criança. E eu disse para vocês que esse supereu, ele pode e ele utiliza de pulsões de morte e de vida para se operacionalizar. Por isso que Freud desenhou essa linha mostrando aqui ó, o supereu agindo tanto na consciência, percepção consciente, quanto lá no inconsciente. Por quê? Porque ele pode transitar, ele pode acessar conteúdos inconscientes para poder retornar aquela pulsão de morte, como exemplo que eu dei para vocês. Então, tá vendo aqui que, de certa forma, eu não posso dizer que isso, eu e supereu são inconscientes, porque eles também se comunicam com a consciência de alguma forma. O id não, né? Mas o supereu e o eu sim, né? Eu não posso dizer também que eles não são inconscientes, porque eles são em certa medida sim, mas também são conscientes em certa medida. Por quê? Porque aqui agora a gente já está falando de instâncias que transitam pelo inconsciente, pelo pré-consciente e pela consciência. Aqui está o que Freud chamaria de pré-consciente, tá? Então, só para que vocês comecem a se familiarizar com algumas representações trazidas pelo próprio Freud. Óbvio que Freud escreveu isso, desenhou à mão, né? Não ficou tão geograficamente proporcional. Isso aqui é uma representação que eu fiz do desenho de Freud, mas esse é o desenho que ele fez, ok? Tá? Que na verdade é tudo aquilo que a gente já vem estudando, né? Mas a gente fez no formato triangular, porque eu achava que didaticamente era mais fácil de ser absorvido, mas é basicamente isso. Aqui a gente tem consciência, pré-consciente, inconsciente. Aqui, ó, o inconsciente está aqui, ó. Eu tenho id, ego e eu tenho superego. Ok? Todos eles, de alguma forma, dotados de inconsciência e o id totalmente inconsciente. Tá? Esse é o grande resumo que a gente tem para essas instâncias e essa organização. Beleza? Vamos seguir aqui. Aqui é o resumo do que eu acabei de falar, né? As duas tópicas não se anulam, né? Eu tenho isso, eu e o supereu, ó. O isso, 100% inconsciente, acabei de dizer para você. O eu, ó, consciente, porque existe uma percepção consciente, essa realidade ela chega até o eu, né? Ele é pré-consciente porque existe uma deliberação. Por que que existe uma deliberação? O ego, ou o eu, ele vai ter que legitimar o id, às vezes, não é? Então, ele delibera e permite que a pulsão inconsciente ela dê evasão, tá vendo? Então, nesse momento, ele vai ser também inconsciente, como eu disse para você, ele é consciente, mas também é inconsciente. E pré-consciente também, né? Porque ele tá ali ao mesmo tempo equilibrando. E quando ele dá evasão para isso, ele dá a possibilidade que o conteúdo recalcado ele surja, ele está acessando o conteúdo totalmente inconsciente, o conteúdo que foi recalcado. Então ali ele está trabalhando com as defesas e essas defesas são inconscientes. Então ele também é por si só inconsciente, mas também consciente, ok? E o supereu? O supereu ele é consciente, juízos endossados, né? Ali existe uma capacidade racional do sujeito saber quais são esses valores, esses julgamentos que são feitos, tá? Existe esse elemento consciente, mas existe um elemento inconsciente, que é a culpa sem objeto. O sujeito, ele
ele sente culpa, ele se sente mal, muitas vezes, sem nem saber o porquê que sente aquilo. É um exemplo de super-eu gerando mal-estar no sujeito, sem nem que ele saiba que está sendo gerado esse mal-estar. É aquele exemplo que eu dei para vocês de quando a gente está em análise e eu sei que eu tenho um sentimento aversivo pela minha. Sei não. Eu tenho um sentimento aversivo pela minha mãe, ainda não descobri isso, isso é inconsciente. Mas na medida que o analista começa a explorar esse campo comigo e eu começo a me aproximar desse conteúdo recalcado, eu começo a me sentir mal. Eu não sei porque estou sentindo mal, porque eu ainda não cheguei no conteúdo recalcado. Mas o simples fato de me aproximar dele me gera um mal-estar. Quem está gerando esse mal-estar de um conteúdo que eu ainda não tomei consciência é o meu super-eu. É o meu superego, que é moralista e que já está sabendo que eu estou acessando um conteúdo ao qual ele julga ser errado, que ele tem que repreender, que moralmente não condiz com os meus conjuntos de valores, que é o você sente raiva ou sentimentos hostis pela própria mãe. Tá vendo? Então, dizer que elas são conscientes ou inconscientes, propriamente dito assim, é demasiadamente equivocado. A gente tem que olhar em que momento, porque eles transitam, né? E transitando por esses locais da mente, né, pela primeira tópica, eles vão estar mais ou menos conscientes em determinados momentos. Beleza? Ó, na clínica, as duas operam juntas. O que está inconsciente aqui, primeira tópica. E quem está em conflito com quem? Segunda tópica. Quando a gente está falando, ó, esse conteúdo está inconsciente, eu estou falando tópica, primeira. Ó, o sujeito guardou isso lá no fundo da mente dele. Isso está inconsciente, primeira tópica. Quando eu viro e falo assim, olha, isso aqui é o super-eu gerando culpa no sujeito para ele recalcar essa experiência. Eu já estou falando de quem está fazendo, não no lugar onde está. E aí a gente já está falando de segunda tópica. Beleza? Último slide, e de novo eu vou trazer uma representação de Freud, que eu não desenhei, mas o Freud trouxe outro exemplo para explicar um pouco sobre o que seria esse id, ego e superego. E ele trouxe o exemplo de um cavaleiro. Imagine um cavaleiro e um cavalo. O cavaleiro, olha para você ver que interessante aqui, ó. O cavaleiro é o eu, é o ego. Ele está lá, sentado em cima do cavalo, e ele está conduzindo o cavalo, certo? Ele está com as rédeas ali do cavalo, conduzindo o cavalo. O cavalo, ele é o isso. Por que o cavalo é o isso? Porque o cavalo é a força pulsional. Sem o cavalo, esse cavaleiro não vai para lugar nenhum, ok? Esse eu, ele tem uma ilusão, ele tem uma fantasia, uma ilusão de que ele controla esse cavalo para onde ele quiser. Mas, na verdade, ele sabe, esse cavaleiro sabe, que se o cavalo parar e decidir não andar, não tem nada que ele o faça. Então, esse eu, que é esse cavaleiro que conduz essas pulsões, ele conduz essas pulsões, mas com uma espécie de ilusão de controle. Porque, na verdade, vai depender de muitos fatores ali. Exemplo, se tiver uma cobra passando perto desse cavalo, esse cavalo vai sair correndo, independente do que esse cavaleiro falar. Por quê? Porque aí essa pulsão que está representado como um cavalo está para além do controle desse eu. É uma tensão, é uma pulsão muito forte que esse eu não vai conseguir, mesmo que exista uma instância que o regule, impedir que ele aconteça, tá? Então, essa é uma ótima forma da gente entender o papel do eu, né? Esse eu, ele é esse cavaleiro que está com as rédeas controlando essas pulsões, né? Controlando o cavalo, controlando o superior moralista, mas esse controle por si só, ele é demasiadamente ilusório, porque a qualquer momento pode acontecer experiências,
podem se manifestar questões somáticas, pode acontecer um monte de coisas que vai fazer com que esse cavalo e essas pulsões tomem rumos totalmente novos e desconhecidos pelo eu. E com isso a gente finaliza a nossa aula da segunda tópica de Freud. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e fiquem com Deus.